Para falar sobre a possibilidade de novas pandemias no futuro, convidamos o médico, físico, professor de matemática aplicada da FGV, doutor Eduardo Massad. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu vou perguntar, mas já tenho medo até da resposta, receio, da resposta. A Covid-19, a pandemia que a gente enfrenta, ainda não é o suficiente, o pior está por vir? Veja, não há nenhuma razão para acreditarmos que não deveria chegar alguma coisa pior do que a Covid. Se a gente for raciocinar, a Covid matou 650 mil pessoas no mundo. Acredito que essa marca vai passar de 1,5 milhão. Se a gente considerar que morre no mundo aproximadamente 60 milhões de pessoas por ano, significa que a mortalidade de 1 ou 1,5 milhão causa muito pouco impacto demográfico nas populações. Se a gente considerar pandemias anteriores, na história, a gente vai concluir que nós já passamos por coisas muito mais graves. E com a movimentação de pessoas ao redor do mundo, pela malha viária, nós estamos a menos de 24 horas de distância de qualquer centro de uma nova grande pandemia. Portanto, é de se esperar que em algum momento, alguma coisa mais séria que a Covid venha acometer a humanidade. E aí, quais são esses riscos, O que as evidências dizem, quais são os grandes perigos de possíveis novas pandemias? Se a gente for observar nas últimas décadas, recorrentemente aparecem novos patógenos, novos agentes infecciosos, desconhecidos, que acometem um grande número de pessoas, às vezes localizado, como é o caso do Ebola, ou às vezes se espalhando ao redor do mundo, como foi, por exemplo, a pandemia de H1N1 em 2009, que foi muito menos grave do que a que nós estamos atravessando, mas ainda assim chamou a atenção para essa possibilidade. Essa movimentação de humanos ao longo do mundo pode trazer pandemias, agentes novos que nascem em certos focos ao redor do mundo, principalmente na Ásia, como a gente vem observando. E se a gente considerar as relações de promiscuidade do ser humano com reservatórios animais, a gente tem a equação perfeita para que em algum momento alguma coisa mais séria possa vir a acometer o mundo. E um dos diretores da Organização das Nações Unidas afirmou que o mundo pode enfrentar uma pandemia de fome por causa do coronavírus. O alerta é de David Beasley, responsável pelo Programa de Alimentação da ONU. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele diz que há pouco tempo disponível para uma ação das lideranças mundiais e evitar uma pandemia de fome de proporções bíblicas. Segundo o relatório da ONU, a crise do coronavírus se junta a conflitos e desastres naturais e deve deixar 265 milhões de pessoas em situação de fome generalizada. O caminho apontado é investir em ajuda e logística para levar alimentos e equipamentos médicos para as populações mais fragilizadas. Pelo mundo, são mais de 2.600.000 casos confirmados, 182 mil mortes e 706 mil pacientes curados. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que a maioria dos países ainda está na fase inicial da pandemia, com tendência de aumento dos casos na África e nas Américas do Sul e Central. O diretor-geral, Tedros Adhanom, rebateu as acusações dos Estados Unidos e disse que a OMS alertou o mundo para a gravidade da situação na hora certa e afirmou que o coronavírus vai ficar por mais tempo. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.